Tudo bem, pessoal? Hoje comentários sobre Peter Pan e Wendy, filme dirigido e escrito por David Lowery, que foi anunciado em 2016 como um projeto de paixão do diretor, que diz ser muito fã de Peter Pan e queria fazer a sua própria versão. Esse longa teve filmagens em 2021, refilmagens no ano passado, e agora chega como original Disney Plus disponível no streaming. Aqui eu preciso mencionar na introdução que Peter Pan e Wendy é título do livro de 1911, do James Matthew Barrie, que acaba expandindo a peça de 1904. Além disso, o principal referencial de Peter Pan, acho que todo mundo concorda, é a clássica animação de 1953, um dos principais trabalhos da Disney, aliás. Pessoal, temos aqui mais um live action dessa onda de produções da Disney que você precisa fazer live actions de praticamente tudo, né? E eu penso que já é óbvio constatar o seguinte: se você tem uma produção direto para catálogo de streaming, nesse caso voltado para a Disney Plus, é óbvio que não existe o mesmo investimento de uma superprodução que precisa do retorno de bilheteria nos cinemas. Uma constatação que pode ser feita é que a Disney usa seu streaming até como porto seguro. Um filme que talvez não teria um retorno aceitável de bilheterias é enviado como adição de catálogo de streaming para o assinante. Quer um exemplo disso? Pinóquio do Robert Zemeckis do ano passado, que é um filme que eu considero muito ruim, fiz a crítica na época, parece que existe uma versão incompleta que é atirada no catálogo de qualquer maneira. Nesse caso aqui, de Peter Pan e Wendy do David Lowery, pelo menos existe algum avanço de ideia original. Aqui eu já tenho que mencionar também para o espectador que caso você tenha como referencial base Peter Pan de 1953 e queira encontrar algo parecido com isso no live action, esquece porque a proposta é outra. Pinóquio do ano passado não tem uma base de desenvolvimento original e Peter Pan e Wendy pelo menos tem novas ideias. Busca estabelecer diferentes conexões, dá uma importância maior para Wendy, que está mencionada no título, e busca refazer também contatos, busca ressignificar personagens a partir, por exemplo, da relação Peter Pan e Capitão Gancho. Mas esse senso de novas ideias esbarra em alguns problemas. O primeiro deles, que é realmente gravíssimo, é a falta de vibração do elenco para contar essa história. Aqui eu poderia abrir um parênteses e citar o filme de 2003, por exemplo, como um longa que ele acaba tendo uma boa repercussão. E se você comparar para live action, a diferença de vibração é absurda. Aqui é um filme que está completamente fechado e que vem com um problema subsequente que não trata de forma coerente toda a ampla temática do James Matthew Barrie. Os temas são tratados de forma bem rasa e bem superficial, porque o que significa Peter Pan, no geral? Qual é a discussão que Peter Pan quer propor? Quer propor e quer falar sobre a passagem do tempo, quer falar sobre a importância de você aproveitar cada segundo, de aproveitar a infância, o período mágico da infância que não tem como voltar, né? A questão da inocência, da fantasia. Nesse caso, você precisa usar a imaginação para entrar nessa história. A animação de 53 é belíssima e consegue fazer isso porque visualmente ela é maravilhosa, o uso das cores. E essa versão de 2023 tem um dos piores color gradings que eu vi em um filme da Disney. Filme extremamente cinzento, muitas passagens escuras. A justificativa óbvia é que não existiu o mesmo investimento para efeitos, só que isso realmente é um ponto bem negativo para o filme. Eu até penso que o Lowery poderia ter na sua cabeça um projeto ambicioso, mas de nada adianta se o filme não te instiga a curiosidade, e Peter Pan e Wendy não faz isso, infelizmente. A começar pelos cenários, por exemplo, da Terra do Nunca. Né? A Terra do Nunca cinzenta, uma Terra do Nunca que você nota o baixo investimento. Isso afeta bastante a produção. Wendy, interpretada por Ever Anderson, conhece Peter Pan, interpretado por Alexander Molony, um menino que se recusa a crescer. Com seus irmãos e a fada Tinkerbell, interpretada por Yara Saidi, ela viaja com Peter Pan para o mundo mágico da Terra do Nunca e acaba encontrando o Capitão Gancho, interpretado por Jude Law. Na base, os personagens são os mesmos, a temática base aparenta ser a mesma, o desenvolvimento que acaba tomando outros caminhos. Então, por exemplo, em Pinóquio, que eu usei como referência anterior, os 30 minutos finais são muito ruins, que deixam sua impressão de filme incompleto. Para o caso de Peter Pan e Wendy, os 30 minutos iniciais de introdução, eles são bem fracos do ponto de vista estético, por esse color grading horrível que a Disney selecionou aqui para o projeto, e também, né, pela falta de aproximação com tantos personagens que acabam entrando em cena. Os meninos perdidos estão ali, até de forma redundante pela necessidade do filme ficar explicando termo por termo. Tem uma hora que o Andy fala, mas não são só meninos,
né? Meio que como se o filme tivesse que fazer uma meia-culpa prévia para explicar justamente a terminologia. Eu sempre falo aqui no canal que o maior desafio para elenco infantil é de conseguir lidar com a integração para um mundo mágico, que seria referencial, seria super importante para Peter Pan e Wendy, claro, para a obra base também, para todas as versões de Peter Pan, na verdade. E aí eu fico pensando até que forma você consegue trazer isso naturalmente de criança se tudo está pautado na tela verde, até para as coisas mais básicas possíveis. A experiência de voar deveria ser aquela experiência reveladora, fascinante e é qualquer coisa. Ah, estão ali voando e estão voando ainda com efeitos visuais ruins. E isso atinge em cheio quem teria muita responsabilidade, que é o ator que interpreta o Peter Pan. A proposta do Lowry é de, em vários momentos, jogar a responsabilidade pro ator referencial, pro ator experiente, que é o Jude Law, com uma nova versão do Capitão Gancho que eu realmente não gostei. Como eu disse, faltam investimentos em todas as áreas. O Peter Pan de um parque da Disney parece ter um traje muito melhor que o desse filme, e eu fico surpreso que o David Lowery, que conseguiu ressignificar Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que é um romance do século XIV, teve problemas aqui com a ressignificação e com uma nova abordagem para uma obra que ele diz amar, que é Peter Pan. Na verdade, eu penso que seria melhor definir esse filme como uma jornada de amizade e parceria com o pano de fundo na história de Peter Pan, e aí você pode pegar tanto peça, livro ou mesmo animação da Disney. Eu não penso que o filme envolve de maneira satisfatória o Peter Pan em um leque temático riquíssimo. Tempo, experiência de vida, infância, imaginação. Também não vejo nessa versão de 2023 muita competência para envolver o tempo na medida em que as coisas estão passando e que uma decisão precisa ser tomada. De todo modo, existe ainda algum tipo de conexão sentimental entre personagens no terço final pela jornada apresentada, que tem maior relevância por causa da Wendy, especialmente. Não muito pelo perfil dos personagens, como eu disse, o Capitão Gancho do Jude Law é muito diferente, mas sim como a história vai sendo amarrada e como o Capitão Gancho vai ganhando importância pelo que vai acontecendo. Não é tão ruim como Pinóquio no ano passado, mas é um live action muito sem sal. Para Peter Pan e Wendy, nota 4. É uma produção também que deixa a sua assinatura com a marca da ruptura. Ruptura estética, ruptura simbólica, textual, sobre personagens, sobre o que contar e sobre como então ressignificar Peter Pan no cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!